Graça e a paz do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos capítulo 16, seu versículo de número 15. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Quem aí no telão, né? Quem não achou, quem aí no telão? Vamos ler do versículo número 15 ao versículo número 17. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Glória a Deus. Irmão, vamos poder dar um pouquinho só aqui para falar para isso. Tá? Meus queridos e amados irmãos, para quem não me conhece, eu sou o evangelista Benedito, tá? Evangelista na nossa igreja sede, né? A segunda igreja lá. E louvo ao Senhor Jesus pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos e poder partilhar de algo que eu amo muito falar: missões. Missões, como nós lemos no letreiro ao entrar aqui para a igreja, missões é algo que está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele transfere essa chama, essa obra missionária ao meu e ao seu coração. O Senhor já fez a sua parte. Tudo quanto Deus poderia ter feito em prol da humanidade, o Senhor já fez. E continua fazendo através do seu Santo Espírito. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora, essa é a nossa vez. É a hora da igreja do Senhor se envolver naquilo que diz respeito ao chamado de Deus para o cumprimento de um grande propósito. O propósito de preparar a noiva do Cordeiro, o povo remido, que vai habitar na eternidade e morar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a igreja e a sua missão. Eu acredito que é o tema mais relevante que a igreja precisa ter nesses últimos dias. Vivemos um tempo, irmão, de muita escassez. Nós temos observado nesses últimos dias, tem surgido muitas religiões ao redor do mundo. Muitas religiões. E para a tristeza nossa, eu vou dizer uma coisa para você: essas religiões estão surgindo e estão rompendo, estão crescendo, estão atraindo pessoas para as suas próprias religiões, adorar os seus falsos deuses, os seus falsos profetas. E a igreja de Cristo, infelizmente, ela está estacionada, ela continua no mesmo lugar. Não estamos crescendo. Para a maior tristeza, isso aqui é uma grande realidade. Nós estamos perdendo. Dia após dia existe mais índice de pessoas abandonando a igreja, a casa de oração, do que pessoas se entregando a Cristo. Hoje há muita mais facilidade das pessoas abandonarem os cultos, abandonarem as casas de oração, do que pessoas se voltando para Cristo. E a igreja do Senhor precisa se conscientizar nisso e entender: Deus fez a sua parte. Todo o Antigo Testamento mostra Deus em ação. Quando nós viemos para o Novo Testamento, mostra Jesus em ação.
quando nós viemos para a nossa era, a era da igreja, mostra o Espírito Santo de Deus em ação. E o Espírito Santo está em ação, operando com a sua amada igreja. Eu e você, nós somos a igreja de Cristo. O templo pelo qual o Senhor disse que iria habitar através do seu Espírito, para que por intermédio de nós, a glória de Deus fosse manifestada no mundo, e os pecadores fossem atraídos para Cristo. Mas pronto, vamos tratar sobre isso. A igreja e a sua missão. O Evangelho segundo Marcos, nós acabamos de fazer isso na leitura, entre o Evangelho sinótico é o mais curto e objetivo, pois ele é conhecido como o Evangelho da ação. O Evangelho da ação, por quê? Porque o Evangelho de Marcos, se você for fazer a leitura, primeiro ele tem menos textos, eles são simplesmente 16 capítulos, e para além de tudo isso, você vai ver que Marcos é muito preciso. Você não vai encontrar no Evangelho de Marcos Jesus tirando um tempo, relaxando ou coisa alguma. Todo o Evangelho de Marcos, Jesus está em ação. Jesus está curando, Jesus está pregando o Evangelho, Jesus está no monte orando, Jesus está libertando, está limpando os leprosos. Todo o Evangelho de Marcos escreve com muita precisão. Marcos foi muito preciso ao escrever esse Evangelho de Jesus Cristo, o qual leva a sua autoria, pois ele foi muito objetivo ao escrever, com o propósito de levar o seu público-alvo a entender o que ele realmente estava passando. Qual era o público-alvo de Marcos ao escrever esse Evangelho? Os romanos. Sabemos nós, ao ler a Bíblia, que os romanos foram as pessoas que crucificaram e mataram o nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Lucas fala que esses mesmos romanos foram incitados a aceitar que Jesus não ressuscitou. Então Marcos, ao escrever o seu Evangelho, ele relata no âmbito de poder alcançar os romanos, para esclarecer os romanos que até então dominavam sobre Israel naquela época, que esse Jesus que vocês mataram é aquele que as Escrituras falavam a respeito dele, o Messias que havia de vir. Ele não veio para reinar como rei, para herdar o lugar de Pilatos, não. Ele veio para trazer libertação à nação de Israel e para todos aqueles que viessem crer. Então Marcos escreve o seu Evangelho relatando isso, tal como Mateus, tal como Lucas e como João. Ele registra o propósito em pregar o Evangelho de Reino para dar a sua, ou seja, porque Jesus deu a sua vida e para que por intermédio dele, ou seja, da sua morte, toda a raça humana fosse remida. Registra ele que, tendo Jesus ressuscitado, apareceu aos seus discípulos e os vocacionou a uma grande missão. Versículo 16, conforme nós fazemos menção à leitura, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Jesus comissionou os 11 que com ele estavam. Sabemos que Judas havia morrido, então simplesmente os discípulos que com ele estavam, Jesus comissionou e disse: vão para o mundo, pregam o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. E quem não crer será o quê? Condenado. Sabe o que Jesus estava dizendo em outras palavras? O mundo precisa ser salvo. E eu estou confiando o Evangelho em vocês. O ministério da reconciliação. Eu estou confiando em vocês, para que vocês vão, anunciam ao mundo que eu ressuscitei, anunciam ao mundo que quem crê em mim tem os seus pecados perdoados e ele será salvo. Este chamado é também conhecido por nós como igreja como a grande comissão. Precisamos entender que quando isso acontece, irmão, o chamado não foi somente a esses 11 que caminharam com Jesus até o final. Não foi somente para os apóstolos, não foi somente para os discípulos que caminharam com ele até o dia da sua ascensão. Não, mas se nós formos precisos e bem entendermos, se você for abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, Paulo escreve que havia mais de 500 pessoas que estavam com Jesus no momento em que Jesus foi levado a São Seus. Mais de 500 pessoas. Então, Jesus estava vocacionando, irmão, não simplesmente os 11 discípulos que com ele estavam,
mas havia ali uma enorme multidão. E Jesus está dizendo para eles: ide ao mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nesta feita, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, a todos os que seguiam, e ele diz o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Promessa essa profetizada pelo profeta Joel, 400 anos antes que Jesus viesse a descer. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel profetiza que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Então Jesus vai fazer essa promessa. Ele disse: vão, mas antes que vocês vão, Jesus disse: subam à cidade, esperam a promessa do meu Pai, o qual eu digo a vocês: vocês serão revestidos de poder. Ele diz: permanecei na cidade, Lucas 24:49, permanecei pois na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então entenda uma coisa, meu querido irmão, para quem Jesus estava falando isso? Para mais de 500 pessoas que com ele estavam. Então, com tudo isso, nós podemos entender algo, irmão. O chamado para a grande comissão não é restrito a um certo número de pessoas. Por que muitas das vezes a igreja não alavanca em crescimento? Porque nós queremos sobrecarregar o nosso pastor. Nós queremos sobrecarregar alguns simples obreiros. Alguns irmãos que entenderam que o chamado não é restrito para o pastor da nossa igreja. Infelizmente, irmão, nós vivemos uma época em que os cristãos estão tão ocupados com tantas coisas, mas tantas coisas, que se esquecem do reino. E eu quero dizer para você: não tem mal nenhum em ser ocupado com as suas coisas pessoais. Você precisa ser ocupado, mas você precisa entender que a prioridade da minha e da sua vida é o reino de Deus. Então, quando Jesus vocaciona, ele não disse para um determinado, para um grupo restrito de pessoas. Não, aquilo não foi para os apóstolos, aquilo foi para todos os cristãos, aqueles que creram em Jesus e seguiram a ele até o dia que ele foi levado sobre os seus. Tinha os apóstolos, tinha Maria, mãe de Jesus, tinha Maria Madalena, que foi expulsa da nascente do demônio, tinha todas aquelas pessoas que se converteram a Jesus depois que viram ele ressuscitado. Então você precisa entender que o chamado para a grande comissão é a igreja. Não é simplesmente o pastor, não é os diáconos, não são os presbíteros, não é o evangelista da igreja. Jesus não comisiona um grupo restrito de gente, não. E se você for a ler com muita precisão, você vai ver que ele diz assim: ide. Ele não diz apóstolos, vão, discípulos, vão. Ele está dizendo ide. Esse chamado é para todos aqueles que são convertidos a Cristo. Jesus sabia, meu irmão, de quão grande desafio era esta missão, porque afinal de contas foi ele quem começou. E ele sabia muito bem que a igreja não faria absolutamente nada ou não cumpriria essa missão se não fosse cheia do Espírito Santo e revestida pelo poder do alto. É por isso que ele disse: antes de vocês irem para poder pregar o Evangelho, vivemos sobre na cidade de Jerusalém, espero a promessa do meu Pai, até que do alto vocês sejam revestidos de quê? De poder. Jesus está dizendo o seguinte: vocês vão para o mundo para pregar o Evangelho, os meus sinais vos acompanharão, em meu nome expulsarão o demônio, falarão nova língua, pegarão em serpente, se beber alguma coisa mortífera não vos fará dano algum. Mas se vocês forem na carne, vocês vão morrer se beber alguma coisa mortífera. Se vocês expulsarem o demônio da carne, eles não vão embora. Então vocês precisam estar cheios do Espírito Santo para que haja vocês o poder do alto, com autoridade para fazer essa obra. Então qual é a missão primordial da igreja? Jesus dá as dicas para essa missão. No capítulo 16, nós acabamos de ler, versículo 15, ele disse: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura.
A primeira dica que Jesus dá é que toda criatura precisa ouvir o Evangelho. Quando fala de toda criatura, está se referindo a homens, seres racionais. Todo mundo, sem exceção de ninguém, quer seja prostituta, quer seja viciado, quer seja bêbado, quer seja bruxo, quer seja feiticeiro. Ele está dizendo: prega o Evangelho a toda criatura, sem exceção de ninguém. Segundo, ele diz no versículo 16: aos que creem, batizam, pois quem crê e for batizado será salvo, está dizendo Jesus, e quem não crê será condenado. Ele está dizendo que todo mundo precisa ouvir o Evangelho para que sejam salvos. Terceiro, ele diz: aos que crerem, batizam-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 17 ele diz assim: em meu nome vocês expulsam demônios, impõem as mãos sobre os enfermos e serão curados, em meu nome vocês vão falar novas línguas. E em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele diz assim: quando vocês forem pregar o Evangelho, essas pessoas creem, para todos os lugares que vocês forem, fazem discípulos em todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não somente pregam, mas fazem o quê? Discípulos. É necessário que as pessoas creiam, não somente creiam, mas eles também vão para fazer aquilo que você está fazendo. Isso é o discipulado. Infelizmente, nós hoje vivemos numa época em que quase não damos importância ao discipulado. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: você precisa ir, e não somente ir para pregar o Evangelho, mas faça dessa pessoa um discípulo de Jesus, ou seja, que ele possa fazer ou dar continuidade daquilo que você passou para ele. Eu quero que você entenda que Jesus estava deixando bem claro que para que tudo isso pudesse acontecer, era necessário que a igreja cooperasse com o Espírito Santo de Deus, pois missões sem o Espírito Santo nada poderá acontecer. Tudo quanto Jesus falou aqui só é possível acontecer se nós cooperarmos com a pessoa do Espírito Santo. Não há homem tão pecador que não possa ser transformado quando a igreja cooperar com o Espírito Santo. Não há coração tão duro que o Espírito Santo de Deus não possa quebrantar. Não há família tão quebrada e destruída que o Espírito Santo não possa restaurar. Não há igreja tão morta que o Espírito Santo não possa reavivar. Não há tribo tão distante que a igreja cooperando com o Espírito Santo não possa alcançar. A missão, sem a cooperação do Espírito Santo, nada acontece. Mas se nós fizermos missões, dando credibilidade ao mandato de Cristo e cooperando com o Espírito Santo, podemos ter a plena certeza que tudo vai acontecer. Amém? O chamado de Deus à sua igreja é um chamado pessoal. Ele é também intransferível e também é um chamado comunitário. Eu disse que o chamado de Deus à sua igreja ele é pessoal, ele é intransferível e ele é o quê? Comunitário. Pessoal, porque Deus chama gente e não chama coisa. Deus chama pessoas e não instituições. Não chama organizações. Deus não chama estrutura. Deus chama pessoas como eu e você para irmos ao mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Deus não conta com animais. Deus não conta com a estrutura para poder ganhar pessoas. Igrejas há que pegam a igreja, transformam como se fosse uma boate, pintam ela toda preta, colocam um montão de luzes, holofotes luminosos, trazem os cantores gospel, metem os cantores gospel vestir-se como se fossem pessoas mundanas no mundo lá fora, pegam músicas do mundo, transformam as músicas mundanas com letras cristãs e dizem assim: vamos chamar os mundanos porque eles vindo para a igreja sabendo que a igreja está fazendo coisas que se igualam ao mundo, eles vão querer ficar para a igreja. Não, Deus não planejou isso para salvar almas. Deus, muito pelo contrário, Ele derramou o seu Espírito sobre mim e sobre você, e Ele diz assim: é você que vai ao encontro dos pecadores. Ele não mandou os pecadores para o encontro da igreja, Ele mandou a igreja ao encontro dos pecadores, para que os pecadores conheçam a Cristo através de mim e através de você, e para que eles sejam salvos. O
chamado da igreja, ele é pessoal. Segundo, intransferível. Significa que eu e você não podemos, mesmo que quiséssemos, nós não conseguiremos transferir ou terceirizar ou colocar na mão de outra pessoa aquilo que Deus comissionou que eu e você fizéssemos. Benedito, eu não entendi. Eu estou dizendo para você que o chamado de Deus para a minha vida, o chamado de Deus para a sua vida, você não pode terceirizar para outra pessoa. Eu não posso jamais dizer assim: Pastor Raul, Senhor, me desculpa, infelizmente eu não vou dar minha vida para cumprir aquilo pelo qual Deus me chamou. Eu sei que eu sou cristão, eu sei que eu tenho a obrigação, biblicamente falando, de pregar o Evangelho, eu vou me ocupar com outras coisas. Eu vou pegar meu filho Daniel, vou discipular ele, quando ele crescer, ele vai fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Não, o chamado de Deus é intransferível. Existem coisas que Deus implementou na pessoa do pastor Raul, e se ele não fazer, dizer assim: não vou deixar de fazer aqui, eu não vou, sei que Deus está me chamando para tal lugar, eu não vou para aquele lugar, mas eu vou preparar o meu filho, meu Isaac, para que quando eles crescerem, eles vão lá e dão a vida por aquilo escolhido que eu deveria ter feito. Deus não vai fazer isso, não. O chamado de Deus é intransferível. Deus te levantou, te chamou, te capacitou, te revestiu do poder do Espírito Santo para que você possa fazer isso nesse lugar, é hoje, é agora, é nesse tempo, não é daqui a 5 anos, é daqui a 2 anos, e nem é o dia da manhã. A Bíblia diz assim: o dia de amanhã ele sabe o seu mal. Não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Deus o vocacionou, o chamado de Deus é intransferível. Terceiro, o chamado de Deus, ele é comunitário. Porque Deus não chamou o indivíduo para cumprir a missão, Deus chamou a igreja. Deus chamou o corpo de Cristo. Portanto, como igreja de Jesus, nós somos chamados, vocacionados para exercer esse ministério. Cada um tem um dom, cada um tem um talento, todos nós temos oportunidade. E assim como igreja, nós cumprimos a missão para a paz do coração dos homens em reconciliação com Deus e para a glória do nome do Senhor Jesus. O chamado de Deus é comunitário. Deus não chamou um homem para fazer a obra. Jesus não fez a obra sozinho, ele precisou de discipular 12 homens para que dessem continuidade e fazer o trabalho. Atraiu mais de 500 pessoas para que pudessem ir e dar continuidade de trabalho. Então Deus conta com a igreja. Isso quer dizer, irmão, que nós falhamos quando nós voltamos todas nossas atividades somente para dentro das 4 paredes. Deus nos manda para o mundo, pregar o Evangelho ao mundo. Olha que Jesus sabia muito bem os desafios da igreja em contraste com o mundo. Ele mesmo disse anteriormente: eu vos envio como ovelhas no meu lobo. Jesus tinha ciência do que nós como igreja passaríamos ao pregar o Evangelho. Ele sabia, ele foi quem começou. É por causa desse Evangelho que ele foi traído. É por causa desse Evangelho que ele foi crucificado, foi morto. É por causa desse Evangelho que ele foi abandonado. Ele sofreu por esse Evangelho. Mas ele diz assim: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão também. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu digo a vocês: eu estou subindo para o Pai, eu vou preparar um lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vocês venham habitar comigo também. É por isso que ele diz: buscam o Espírito Santo, cooperam com o Espírito Santo. Jesus sabia que era impossível cumprir essa missão sem intervenção do Espírito. E Pedro nos deixa muito claro a respeito disso, que eu e você, como igreja, nós não conseguiremos nunca jamais tentar fazer a obra de Deus, cumprir a grande comissão, se não cooperarmos com o Espírito Santo. Pedro fala em Atos capítulo 10, versículo 38, eu gostaria que o irmão Robson colocasse na tela, porque nós vamos falar um pouquinho desse texto. Foi o que Pedro fala, Atos capítulo 10, versículo 38. Glória a Deus.
versículo 38. Os irmãos podem ler comigo? Podem olhar aqui na tela, podem ler comigo, vamos lá, 2, 3. Como Deus fugiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Irmãos, Pedro está deixando claro que Jesus de Nazaré foi cheio do Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem a todos, porque Deus era com ele. Ou seja, a missão que Jesus fez, ele só conseguiu completar porque Deus estava com quem? Com ele. Só que ao ler esse texto, irmão, por muitos anos esse texto martelou a minha cabeça. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aí como Deus ungiu a quem? Jesus de quem? Nazaré. Agora eu ficava me perguntando, irmão Robson, como pode Deus ungir Jesus de Nazaré se Jesus é Deus? Eu ficava me questionando isso. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, como pode ser eles três são um? Eu ficava quebrando a minha cabeça nisso. Até que um dia, irmão Marcos, eu parei para fazer uma exegese a respeito desse texto, para poder estudar ele com mais precisão, para que Deus pudesse abrir a minha mente e entender isso. Então eu peguei as duas palavras bíblicas usadas para descrever a pessoa de Cristo, o qual ele era chamado. Na Bíblia nós encontramos Jesus sendo chamado como Jesus de Nazaré e também sendo chamado como Jesus Cristo, ok? O Messias, que é a mesma coisa. Então eu fui estudar etimologicamente esse nome, Jesus Cristo, para desvendar isso. E eu compreendi a seguinte coisa: a palavra Jesus é uma forma latina do grego Iesous, que por sua vez é a transliteração do hebraico Jeshua ou Joshua, ou também Jeoshua, que significa Yahvé é salvação, ou seja, Jesus é salvação. Isso quer dizer que o nome Jesus significa Salvador. Então começo a entender que Deus traz, através do Espírito Santo, e coloca uma criança no ventre de Maria, e Maria vai ter uma criança, e essa criança, os anjos apareceram aos pastores e disseram assim: eis que vos é nascido hoje o Salvador, seu nome é Jesus. Ou seja, Jesus significa o quê? Salvador. Então Deus colocou uma criança no ventre de Maria, essa criança desceu, e Deus escolheu aquela criança para que fosse o Salvador do mundo. Colocou o nome de quem? Jesus. Então nós vamos ver agora o nome Cristo. A palavra Cristo, na língua grega, no original é Christos, que para o hebraico é Messias, que significa ungido. Então Jesus é um homem que Deus escolheu, e dentro desse Jesus havia uma unção, que essa unção é o Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Então quando fala Jesus Cristo, fala do Salvador que foi ungido por Deus. Então eu consigo entender esse texto. Deus ungiu Jesus de Nazaré. Quando ele refere aqui Jesus de Nazaré, não está se referindo a Jesus Cristo, porque quando fala Jesus de Nazaré, está falando da origem de Jesus. Quando fala Jesus de Nazaré, está falando da humanidade de Cristo. Então ele está se referindo a Jesus como homem, amém? E Deus como divindade, o Espírito como divindade. Então Jesus como homem precisou ser ungido por Deus, que é o Cristo que ele promete, através do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele andou por toda parte fazendo bem a todos. Então Pedro me dá a entender com isso que eu e você também não podemos sair do mundo fazendo missões se não formos cheios do Espírito. É por isso que eu também dizer: ide à cidade, até que no alto você espere a promessa do meu Pai, até que no alto você seja revestido de poder. Então é necessário, irmão, que nós sejamos cheios do poder. Infelizmente, no dia do Pentecostes, quando os discípulos subiram na cidade de Jerusalém para esperar a promessa do Pai, a Bíblia vai falar que no dia do Pentecostes, Atos capítulo 2,
Quando o Espírito Santo de Deus desce, havia somente quantas pessoas reunidas no templo? 120 pessoas. Mas não eram 500 pessoas que ouviram Jesus dizendo para eles: ide à cidade de Jerusalém. Agora tem simplesmente 120 pessoas. Pois bem, eu vou te descrever o porquê. 120 pessoas porque na época em que o Espírito Santo de Deus desce, segundo Atos capítulo 2, era o tempo da festa do Pentecoste. Jesus ressuscita no último dia da Páscoa. Da Páscoa para as festas do Pentecoste, o Pentecoste é a terceira festa do calendário judaico, é a maior festa que eles tinham, que tinha duração de 50 dias. Por isso que o nome chamava-se Pentecoste. A palavra Pentecoste é dividida em duas partes: a palavra penta e a palavra costes. A palavra penta é 50, a palavra costes queima. Então 50 dias de sacrifício sendo queimado, 50 dias de sacrifício. Entre a Páscoa, em que Jesus ressuscita, até a data em que começaria a festa do Pentecoste, durava 50 dias de distância. 40 dias Jesus vai vivendo, ressuscitado, aparecendo e desaparecendo em dos discípulos. Quando Jesus vai ser levado assunto aos seus, 10 dias depois iria começar o Pentecoste. E Lucas escreve, Atos capítulo 2, chegando o dia do Pentecoste. Foi nessa época em que o Espírito Santo de Deus desce. Então deixa eu te falar um pouquinho da festa pentecostal. A festa pentecostal era a festa que reunia todas as famílias de Israel ao redor do mundo. Ou seja, todo israelita, que nessa época o povo israelita era um povo nômade, eles faziam viagens para fazer os seus comércios. Quando chegava a época do Pentecoste, todo israelita, independentemente do lugar onde estivessem, eles voltavam para a cidade de Jerusalém para subir ao templo e lá apresentar os seus sacrifícios para a remissão do pecado de toda a família, e depois eles ficavam 50 dias festejando, embriagando-se, divertindo-se, fazendo tudo quanto você poder imaginar. Então, isso nos dá a entender que os pais que haviam deixado a sua família e há um ano não viam que a festa acontecia uma vez no ano, eles voltavam nesse dia do Pentecoste, as famílias se reuniam para poder se rever. O filho que tivera saído para poder viver uma outra cidade, fazer os seus negócios, voltava para a cidade. Então a festa do Pentecoste era uma cidade que reunia a família. Então o que acontece? Jesus manda, dá ordem para 500 homens reunidos: vão para a cidade, buscam a promessa do Pai, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Quando o Espírito Santo de Deus desce, só havia 120 pessoas. O que acontece? 380 pessoas abandonaram a oração e se voltaram para preparar o seu sacrifício e participar da festa do Pentecoste. E eu vou dizer uma coisa para você: infelizmente, não tem sido diferente nos nossos dias. Assim como essas 380 pessoas abandonaram o lugar de oração, porque Jesus disse que perseveram na oração, buscam a promessa do meu Pai. Eles estavam há 10 dias orando, pedindo a Deus: Senhor, derrama sobre nós o seu Espírito. E quando 380 pessoas desistiram de orar e estavam mais preocupados em ir para a grande festa do Pentecoste, se divertir com a sua família, com o pai e com a mãe, o poder do Espírito Santo desceu. Não tem sido diferente nos nossos dias. Muitas pessoas estão abandonando a casa do Senhor porque estão achando mais divertido lidar com o mundo do que lidar com uma vida de santidade na presença de Deus. Muitas pessoas estão abandonando a casa de oração porque estão achando mais divertido lidar com as coisas do mundo do que lidar com uma vida de fidelidade, firmeza em Cristo Jesus. Não tem sido diferente. Essa igreja aqui tem mais de 15 anos demorados. Mais de 15 anos. Era para estar cheia, era para estar lotada, não era para estar esse número de gente que tem aqui. Essa igreja aqui era para estar abarrotada, aliás, não era para estar, mas era para estar com todos os alunos de cima, que é maior do que esse espaço aqui. Mas eu pergunto: por que nós estamos aqui, esse número reduzido? É porque as pessoas passaram a marca das coisas do mundo, voltaram-se para o mundo. Claro que nem todos outros foram mudados de congregação, foram para a igreja e todas mais, mas se calhar a maioria não está mais nos caminhos de Deus. A maioria se calhar abandonou a fé.
E Paulo fala disso no perigo. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Paulo diz: não abandonam a congregação, como é o costume de muitos. Pelo contrário, admoestam-se uns aos outros, fortalecem-se uns aos outros, porque está chegando aquele dia. Que dia? O Senhor está vindo buscar a sua igreja. Tendo os discípulos sendo cheios do Espírito Santo, 120, eles começaram a missão. Os 120 homens que receberam o poder do Espírito, eles foram e começaram a missão. Jesus ordenou uma coisa para eles. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse o seguinte: começam em Jerusalém, depois vão para a Judeia, vão para Samaria, até aos confins da terra. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E a Bíblia diz mais, versículo 46, todos os dias acrescentavam ao Senhor aqueles que iam sendo salvos. Sabe o que aconteceu? Os cristãos primitivos foram cheios do Espírito Santo, e eles não ficaram parados, eles não ficaram estacionados, não, eles se moveram. Eles abandonaram o seu lugar de conforto. Eles desligaram a sua TV, abandonaram a sua série na Netflix, se eles tinham naquela altura, claro, não tinham, estou conjecturando a coisa. Eles deixaram as suas redes sociais, seus TikToks, seu Instagram. Eles disseram: nós precisamos pregar o Evangelho. Eles começaram a pregar, entraram em ação e começaram a pregar o Evangelho. E a Bíblia está dizendo que Deus acrescentava todos os dias pessoas que iam sendo salvas. Por quê? Porque eles aceitaram o chamado de Deus, eles creram na grande comissão e eles se envolveram na obra de Deus. Os novos convertidos, novos que se tornavam crentes, eles eram discipulados e automaticamente eles também se tornavam testemunhos oculares de Cristo. Ou seja, eles não brincavam de evangelizar. Eles não brincavam. O discipulado para eles era uma coisa muito importante. Eles pregavam o novo convertido e não era simplesmente aquele negócio que nós fizemos no nosso dia de hoje. Convidamos a pessoa dele, ela veio assistir o culto da igreja e depois da gente chama assim: não, se ela quiser, ela vai vir para a igreja. Não, eles estavam lá, discipulando aquela pessoa, ensinando aquela pessoa os princípios da fé cristã, incentivando aquela pessoa a ir e continuar firme com os irmãos na casa do Senhor. E a Bíblia diz assim: e todos os dias apresentava a Deus o que ia ser o santo. Eles eram perseguidos. E esses cristãos novos, eles também iam para outros lugares, pregavam o Evangelho. Os discípulos daquela época, irmãos, pregavam o Evangelho nos templos e também nas casas. Eles tinham pressa de pregar o Evangelho e alcançar vidas. Por quê? Porque os discípulos de Cristo naquela época viviam o cristianismo como se Jesus Cristo tivesse vivido o mês seguinte, o ano seguinte. Eles tinham pressa. Eles não eram relaxados como a gente. Não. A gente hoje olha, como meu pai me falou uma vez, eu evangelizando meu pai, estávamos juntos de carro, viajando, e eu falei para o meu pai: pai, Jesus Cristo está voltando. Foi um tempo, o ano de 2012, teve uma profecia falsa dos maias, não sei se os irmãos iriam falar, né? Que o mundo iria acabar, o mundo iria ser destruído e tal. E eu aproveitei essa oportunidade dos pais. Você ouviu a profecia dos maias que está rolando aí nas redes sociais, na internet e tal, que o mundo vai ser destruído agora em dezembro de 2012? Eu disse: não ouvi, filho. Eu disse: pois bem, pai. É tudo falsa profecia, porque Deus não revelou a ninguém quando ele virá. Mas vou dizer uma coisa para o Senhor: Jesus vai vir. Os pecadores vão para o inferno e os crentes vão para o céu. O Senhor precisa se converter. E meu pai olhou para mim e disse assim: meu filho, deixa eu dizer um negócio para você. Eu ouvi os seus bisavós falando isso, seus avós falando isso, meus primos e irmãos falavam isso, e Jesus nunca veio. Jesus não viu nada, meu filho. Quer saber de uma coisa? Esse negócio aqui de ser crente é só um negócio que a sociedade e a política arrumou para que no mundo haja um povo que seja bom e outros que sejam mal, para que não haja muita maldade no mundo. Eu disse: pai, para com isso. A Bíblia é real, Jesus é real, Deus existe. E o mundo um dia vai acabar. Então os discípulos de Jesus, irmãos, eles tinham emergência ao pregar o Evangelho. Eles pregavam como se Deus tivesse que vir o mês seguinte. Mas a pergunta para nós é: o que nós temos feito com o Evangelho, irmãos?
você estamos fazendo com o Evangelho de Cristo? Com aquilo que nós aprendemos a respeito desse livro que nós lemos todos os dias? O que estamos fazendo? Será que temos entendimento do clamor do mundo? Ou pensamos que alcançaremos o mundo pregando o Evangelho dentro das quatro paredes? Será que você entende que quando você vê pessoas no mundo afora, irmão, sofrendo e morrendo no pecado, isso é um SOS espiritual que Deus está dando a você? Quando você se encontra com pessoas, quando você vê pessoas morrendo na droga, meninas andando na vida de prostituição, pessoas viciadas nas drogas, pessoas morrendo na bebedeira, será que você não consegue entender, irmão, que isso é um alerta, é um SOS, é um grito de socorro que o mundo está dando? O que nós estamos fazendo com o Evangelho? Nós precisamos parar, irmão, com essa rotina de viver o cristianismo, de vir para um culto como esse, depois daqui ir para casa e comer a nossa pizza encomendada, tomar a nossa Coca-Cola, assistir o último capítulo da nossa série, dormir e acordar de manhã, sair correndo pelo nosso trabalho no final do mês, vindo das vilagens, depositar o nosso dízimo da nossa oferta, e essa ser a nossa rotina cristã? Não! O cristianismo, irmão, é muito mais profundo do que isso. Eu e você somos discípulos de Jesus Cristo, chamados para um propósito, o propósito de testemunhar Cristo e fazer o nome de Jesus ser conhecido onde quer que nós fomos inseridos. Nós não ganharemos o mundo, nós não ganharemos este bairro. Até hoje eu não sei o nome desse bairro. É Santa Rita, Bugaville, o que é aqui? Os irmãos me ajudam, como é que é o nome do bairro do setor aqui? Bugaville Cato. Nós não conseguiremos atrair os pecadores desse bairro para dentro dessa igreja se continuarmos a fazer os nossos cultos somente dentro dessas quatro paredes. Não! Jesus está dizendo: ide, vão até os pecadores. Eles nunca virão para a igreja se nós não formos até eles. Eu amo muito ouvir T.L. Osborne. T.L. Osborne diz o seguinte no seu livro Ganhando Alma. Ele diz: vocês têm que parar com essa hipocrisia de ficar no culto lá na igreja, começar a orar, dizendo para Deus: Senhor, toca o coração dos pecadores, o Espírito Santo visita os pecadores desse bairro e traz-os para a igreja. Eles não virão. Jesus não mandou o Espírito Santo para ir. Jesus mandou eu e você. Jesus disse: se pudesse, os anjos não tinham vontade, eles pediram a Deus: Senhor, nos manda na terra para pregar. Mas Jesus disse: não confiemos nos anjos, em vocês. Somos nós, irmão. Ele confiou esse ministério da reconciliação a mim e a você. Somos nós que temos nos chamado de ir para o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Esse chamado é para nós, para todos aqueles que creem. Então, enquanto vivemos aqui, simplesmente com nossos cultos voltados para dentro dessa instituição, para dentro dessas quatro paredes, não conseguiremos fazer nada. Nós precisamos, irmãos, marcar dias para pregar nossas Bíblias, pregar nossos folhetos e sair de casa em casa, bater portões mesmo, se possível for, conversar com as pessoas, falar que Jesus os ama. Tem muita gente perdida ao redor desse bairro, meu irmão. Tem muita gente que sofre, pessoas que nesse momento que nós estamos aqui cultuando, estão lá sofrendo atormentado, sofrendo de problema de depressão, outros estão sofrendo ataque por espíritos demoníacos que ficam atormentando a vida deles há anos, e você não tem conhecimento. Essas pessoas precisam de Jesus. Eu pergunto para você: como tem sido a sua noite de sono? Quando você percebe que 90% das pessoas que convivem contigo durante o dia estão caminhando para o inferno. Eu estou falando do seu esposo que não é crente. Como você consegue ter uma noite de sono tranquila quando você sabe que teu esposo está caminhando para o inferno e você vai passar a eternidade sem ele? Como você consegue pegar uma noite de sono tranquila quando você sabe que esse filho seu, que você teve, que você muito amou e você muito ama, na eternidade, no dia da manhã, ele não vai estar contigo?
ela não estará contigo. Ela está perdida, caminhando para o inferno. Vou falar dos seus sobrinhos, seus pais, seus irmãos que não conhecem a Cristo. Você precisa se derramar diante de Deus por eles e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me para pregar o evangelho a essas pessoas. Eu preciso ser boca de Deus para a vida dessas pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você: para com essa hipocrisia de você dizer que você os ama porque você não os ama. Porque se você os amasse, você saberia, você revelaria a condição espiritual que eles se encontram. Eles estão espiritualmente mortos, estão caminhando para o inferno. Se você amasse essas pessoas, você se colocaria à disposição para dizer para eles: Jesus te ama. Você precisa abandonar essa sua vida podre de pecado, se voltar para Cristo, arrepender-se dos seus pecados, agarrar-se à cruz e seguir uma vida de santidade com o Senhor. Por que você não fala isso? E você vem dizer que você ama as pessoas, que você ama essas pessoas, que você sabe da condição espiritual deles? Será que você entende a palavra de Jesus quando ele disse a Marta, em João capítulo de número 11, versículo 25 a 26, onde ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Olha a promessa de Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, essa pessoa que está sem Cristo, ele está morto, mas se ele crê, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, está dizendo o Senhor. E eu vou dizer para você: só existe uma possibilidade de uma pessoa ímpia ser salva. Paulo diz ao centurião: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a sua casa. Só crendo em Cristo. Só crendo em Cristo. Vamos parar de uma coisa de dar credibilidade às pessoas com essa mentira que diz: eu não vou para a igreja, mas eu acompanho algum pregador pela internet. Não, escuto. Na minha rede social, no meu TikTok, sempre sai diariamente, tem um vídeo de uma profetisa, de uma pastora, de um pastor. Ele fala bonito, ele fala muito bem de irmão. Pode ouvir por 1000 anos, ele vai morrer, vai para o inferno. Eu preciso se render diante da cruz. É preciso se render diante de Cristo, confessar, estar numa igreja, aqui presencialmente, não é nem em casa, no YouTube, aqui, entre os irmãos, na igreja, na comunidade, onde Jesus Cristo disse: não abandone essa comunidade. Precisa estar aqui. Está abraçado com essa família que está caminhando, peregrinando para a eternidade. Então o apóstolo Paulo diz: como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se também não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: quão formosos são os pés, ou seja, abençoados são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que anunciam coisas boas. E Paulo termina dizendo o seguinte: mas nem todos obedecem esse evangelho. Você pode colocar aí para nós, irmão, Romanos capítulo 3, versículo 14 e 16. Eu quero ler isso com a igreja de Deus, com muita dificuldade. Como o mundo vai crer, irmão? Como é que seu filho, seu esposo, sua nora, seus netos, como é que eles vão crer? Se não há quem pregue a eles. Ou seja, como eles vão crer daquele que eles nunca ouviram? E como ouvirão de Jesus se você nunca pregou para eles? E como pregarão se não for enviado? Olha o que diz aí, versículo 14: como, porém, invocarão, ou seja, como buscarão ao Senhor aquele em quem não creram? E como eles vão crer naquele de quem nada vocês nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se você não se dispõe, você não fala, como é que as pessoas vão ouvir? E como é que eles vão ouvir se você mesmo decidiu ficar no seu lugar e dizer para Deus: Senhor, usa o pastor Raul, usa uma outra pessoa, usa o irmão Marcos, o irmão Lucas, usa qualquer pessoa, menos a mim? Como as pessoas que estão ao seu redor vão crer no Evangelho se não há quem pregue? Versículo 15: e como pregarão se não for enviado? Como você vai pregar se você próprio não se dedique para o mundo, para a sua vizinhança? Você vai pregar, como está escrito:
Quão formosos são os peitos que anunciam coisas boas. Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Essa palavra aqui, depois voltar para 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Isso é muito forte para mim. A igreja está do jeito que está, porque nem todos estão obedecendo ao Evangelho. As pessoas estão achando, não, isso aqui o nosso pastor não vive integralmente, ele vive da obra, isso aqui é para ele. Vamos deixar ele fazer isso. A gente não precisa se preocupar com isso. Vou dizer um negócio para você. Jesus disse que a todos aqueles que obedecerem esse Evangelho, se disporem a fazer, a cumprir o seu mandato, eles terão grande galardão no reino dos céus. O chamado a missões não foi restrito a um certo número de pessoas. Não é para pastor, não é para apóstolo, não é para profeta, não é para bispo e muito menos para o papa. É para todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus. E eu vou mais a fundo. Enquanto os cristãos começaram a pregar o Evangelho, a Bíblia vai dizer que os cristãos começaram a pregar o Evangelho em torno de Jerusalém, os discípulos de Jesus. Jerusalém não estava recebendo, Judeia não estava recebendo o Evangelho, Samaria não estava recebendo o Evangelho, muito menos com vida terra. Eles começaram a pregar o Evangelho em volta de Jerusalém, na sua própria cidade, mas não foi isso que Jesus mandou. Jesus disse para pregar o Evangelho no mundo. Nós temos falhado quando voltamos todas as nossas atividades para dentro das quatro paredes. Por incrível que pareça, mas esta é a maior realidade. Esta não foi a visão que Jesus teve a respeito da igreja para a grande comissão. T.L. Osborne, um grande escritor, ele diz: não existe igreja pequena para não evangelizar. Existe igreja pequena porque não evangeliza. A igreja se torna pequena, o grupo se torna restrito, pequeno, porque não evangeliza. Eu vou dizer uma coisa para você: toda igreja evangelizadora ela ganha muitas almas. Essa semana eu fui convidado para um culto de jovem, assistir alguns teatros que estavam sendo realizados lá na igreja, na sede da Assembleia de Deus do Ministério Fama. Eu moro pertinho, sou vizinho da igreja lá. Irmãos, mais de 500 jovens assistindo o culto. E eu vou dizer um negócio para você. Como eu disse, eu sou vizinho daquela igreja. E eu vejo todos os sábados aquela massa de jovens saindo pregando o Evangelho. Eles têm mais de 100 células. E cada célula que eles têm, mais de 15 jovens. Toda igreja que evangeliza cresce. Impossível uma igreja apostar na plantação do Evangelho no seu bairro, na sua cidade e não crescer. É impossível. Qualquer igreja que você for para esta cidade, que está assim de gente, o segredo está na evangelização. Sabe por quê? Porque estão obedecendo o mandato de Cristo. E não tem como homens e mulheres obedecerem o mandato de Jesus e Deus não honrá-los. Deus honra a igreja que se dispõe a fazer, a cumprir aquilo que eu chamado para a sua igreja. Nós nunca conseguiremos alcançar e impactar a nossa cidade, nosso bairro, com esse tipo de cristianismo, voltado simplesmente para dentro de nossas congregações. A pergunta é: por que o mundo não está evangelizado? E a resposta é: porque nós, como igreja, estamos falhando a missão. É inacreditável uma igreja ficar 6 meses, 1 ano e não ter um dia de programa para evangelizar. Pastor Raul está aqui, somos conterrâneos todos da Angola. Irmão, os nossos cristãos em Angola, eles não esperam dia marcado para a evangelização. Toda a igreja em Angola, a maioria, igrejas voltadas a missões, eles têm todos os sábados
programação para evangelismo em massa. Aí vem tudo. Criança, adolescentes, jovens, mamães e papais. Todo mundo sai, pega a Bíblia e sai. Todos não têm nem Bíblia. O povo da Angola é muito carente de Bíblia. A Bíblia lá é muito cara e nós não temos gráfico de família bíblica. As nossas Bíblias lá em Angola, tudo vem do Brasil. Você quer alegrar o coração de um crente lá em Angola? Não lhe oferece dinheiro ou coisas de marca. Lhe oferece uma Bíblia. Ele nunca mais vai esquecer disso. Vai agradecer e orar por você a vida toda. Os nossos jovens lá nas nossas igrejas lá em Angola, irmãos, eles não têm programa de evangelismo. Eles entendem que eles foram chamados para ganhar almas. Eles dormem com preocupação de acordar pela manhã para poder evangelizar. Eles vão para o trabalho evangelizando no ônibus, evangelizando no trem. E se não estão trabalhando, eles estão vivendo integralmente pela obra do Senhor. E não porque a igreja recompensa ou dá salário ou dá algum bom para ele, não dá nada. Mas ele entende que ele foi chamado para isso, que Jesus vocacionou para isso. Hoje, se a gente vai para a Europa, que foi um centro de avivamento, um centro de sonho, vai para a Europa, pesquisa na internet, avivamento da Europa, você vai ver que a Europa morreu hoje. Tem cidades da Europa que você anda, irmão, você encontra milhares de templos à beira da estrada, fechada há mais de 10 anos. O pastor João compartilhou comigo esse ano, fechou uma igreja nossa na Europa, parece em Portugal ou alguma coisa assim, ou Espanha, que há 10 anos só estava com 10 crentes. Teve que fechar. Era alto custo para a manutenção do prédio, a igreja não tinha finança. Mas por quê? Há tempos atrás eu pude ver no YouTube, assistindo um vídeo, uma igreja batista, que foi a referência de uma igreja com mais de 15 mil membros na cidade. Fechou. Por quê? Falhou a missão, parou de pregar o evangelho, parou de evangelizar. A igreja fechou simplesmente. O pastor teve que deixar o templo grande que comportava as 15 mil pessoas para alugar uma igreja pequena para 2 a 5 mil pessoas. Por quê? Porque o povo estava vazando. A igreja deixou de cumprir a sua missão. Então, por que o mundo não tem evangelizado? Porque estamos falhando. Agora, ouça o que eu vou falar para você, presta muita atenção. Hoje, nós somos cerca de 100 milhões de habitantes no mundo. Então, vamos alcançar aí o número de 8 mil. Porém, com a situação da Covid, até o ano de 2026, 17 milhões de pessoas morreram, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, era a estatística que eles tiveram. Então, nós somos hoje cerca de 7 milhões de pessoas ao redor do mundo. E dessas 7 milhões de pessoas, somente 2 bilhões delas são cristãos. 13 bilhões da população mundial são espírita. E é uma religião que muito cresce ao redor do mundo, com o maior de número dos seus adeptos aqui no Brasil. Das 208 milhões de brasileiros que nós temos aqui, 4 milhões e 246 mil delas pertencem a essa religião espírita. Só para você ver o quanto o nosso Brasil está perdido. 15 milhões da população a nível mundial são judeus, 20 milhões são sikhistas, uma religião muito grande na Índia, 376 milhões são budistas, 400 milhões são de religião tradicional chinesa, 900 milhões são hinduístas, com mais, essa religião possui hoje mais de 330 milhões de deuses, e
2,6 bilhões são islamistas, da religião islâmica, a religião que mais está crescendo no mundo e que é hoje uma grande ameaça para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no mundo hoje. O islamismo está crescendo demais. Segundo o Fórum PIB da religião e vida pública, com base no estudo demográfico, de 230 países e território, estima que 1,1 bilhão de pessoas, isso é, 16,3% da população mundial, não possui qualquer igreja. Ou seja, estão mais perdidos do que você possa imaginar. Então, eu gostaria que você pensasse e refletisse comigo. Somos cerca de 7 bilhões de pessoas. Dessas 7 bilhões, somente 5 delas, 2 bilhões delas, são pessoas cristãs. E isso inclui os católicos romanos. Então, o que eu estou querendo dizer para você? O mundo está perdido. O mundo está caminhando para o inferno. E Jesus Cristo, Ele conta comigo e com você, a sua igreja, para alcançarmos esse mundo. O que estamos fazendo com esse evangelho? Paulo, apóstolo de Cristo, disse aos crentes de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15: eu de muita boa vontade gastarei e deixarei gastar pela vossa alma, ainda que amando-vos seja cada vez mais odiada por vocês. Paulo está dizendo: não me preocupo com o que vocês pensam a respeito de mim, eu vou continuar amando vocês e vou continuar a fazer a obra do Senhor com toda a força da minha alma, para poder alcançar o maior número possível de pessoas para Cristo. Ainda que isso vos chateie, ainda que isso vos constrange, ainda que isso vos coloca com um coração contrário à minha pessoa, pensando que eu estou sendo muito santo, eu vou continuar a fazer a obra de Deus, ao entender o propósito. Ele ainda diz, 2 Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, ele diz assim: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Versículo 28, ele diz assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, minha preocupação com a igreja. Paulo diz: eu me preocupo com a igreja. Paulo diz: o que me faz passar por tudo isso, eu sofro tanto, eu sou perseguido, eu levei 40 chicotadas menos uma diferente de Jesus Cristo, eu passo por tanta coisa, o cristianismo me leva a cada dia que passa mais perto da morte, vivo cada dia mais perseguido quando atormentado. Paulo diz assim: eu não quero saber o que me acontece, eu estou preocupado com uma coisa, a igreja de Cristo. Paulo está dizendo: eu estou preocupado em fortalecer os meus irmãos, eu estou preocupado em criar mais alma, eu estou preocupado em plantar mais igreja, em abrir mais congregação, em criar mais discípulos para que eles dão continuidade daquilo que eu comecei a fazer. Paulo não estava preocupado com a igreja, não tinha a ver com ele, tinha a ver com o propósito de Deus. Paulo sabia que se ele não fizesse, ninguém faria no seu lugar. O chamado é intransferível, é ele. Quando eu leio o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus, de Charles Sheldon, esse livro me desafia muito. Eu ganhei esse livro de presente por um missionário da Igreja Batista no ano de 2013, lá em Angola. Ele pregou na nossa igreja e ele me deu esse livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Tem até o filme desse livro na internet, muito bom. Ao ler esse livro, me deparei com um texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: porquanto para isto foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos o exemplo para seguir os seus passos. Pois para isto fosse chamado. Esse texto acaba comigo. Esse texto aqui, a Bíblia é ampla, mas esse texto aqui é o texto favorito na minha vida. Todas as minhas redes sociais eu coloco esse texto como referência, porque esse texto aqui, todas as vezes que eu leio, eu me lembro de quando Deus me chamou.
A convicção que eu tive do chamado de Cristo. Porquanto para isto foste chamado, ele está falando de você, eu e você fomos chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Jesus morreu pelos nossos pecados naquela cruz. E ele diz assim: o que ele passou, ele deixou-nos exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Ou seja, tudo que Jesus fez foi como exemplo para que eu e você possamos seguir aquilo que ele fez, dar continuidade daquilo que ele fez. Você está seguindo os passos de Jesus? Você está fazendo aquilo que Jesus fez? Como igreja, de quem nós estamos sendo imitadores? Infelizmente, muitos crentes querem ser imitador do Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, né? Da Ludmilla, essas cantoras funk aí. Infelizmente, muita gente quer ser igualzinho essas pessoas no mundo aí afora. Mas Paulo diz, 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Imitam a Cristo. Lê a tua Bíblia, irmão. Pega esse livro e começa a ler. Conhece a vida de Cristo, conhece a vida dos apóstolos e comece a viver isso. Comece a orar a Deus: Senhor, abre o meu coração e minha mente, coloca a tua palavra no meu coração e me ajuda a viver o teu evangelho. Me ajuda a ser seu imitador. Sede imitador de Cristo como filho amado. Infelizmente, o mundo hoje está com uma vitrine muito bem feitada, de forma que as pessoas se esqueçam de Deus. Pastor João, hoje pela manhã, falou uma palavra muito interessante que tocou muito no meu coração. Muitos cristãos hoje estão assentados na roda dos esclarecedores espirituais, todos os dias da sua vida. Não temos tempo para Deus, nós gastamos muito tempo com as redes sociais. Estamos lá e só vendo vídeo de pessoas não cristãs. E vive fazendo palhaçada e ganhando dinheiro, nos ajudando ele a ficar rico, contando que nós estamos perdendo nosso tempo e deixando vidas em inferno. Nós estamos perdendo vida e enriquecendo a pessoa financeiramente, assistindo vídeo e rindo. Parece que até o diabo vem e faz uma cócega na gente para a gente dar uma risada daquelas, sabe? Estamos assentados na vitrine do diabo, assentado na roda dos esclarecedores virtual, sem sabermos que estamos assentados. Irmão, ser imitador de Deus por filho amado. Eu tenho aqui 5 aplicações para fazer para você. Primeira aplicação: para quem você está vivendo? Para quem você está vivendo a sua vida? Para você mesmo? Você está vivendo a sua vida para que você seja admirado pelas pessoas? Você está vivendo a sua vida pela fama, pelo dinheiro? Jesus Cristo disse: sai daqui, porém o Senhor te cobrará por todas essas coisas. E o que você tem, para quem será? Olha para Jesus. Viva para Cristo. Diga com Isaías: Senhor, eis-me aqui. Envia-me, usa-me aqui. Segundo, disponha-se a ser um instrumento na palma da mão de Deus. Quando o Evangelho estava girando só em torno de Jerusalém, e os discípulos não iam para a aldeia Samaria ao fim da terra, o Senhor apareceu a um homem por nome de Saulo. Saulo foi derrubado do cavalo e ele, ao se levantar, estava cego. E ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro te é recalcitrar os meus aguilhões. Ele olhou e disse: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta de Paulo me tocou demais. Senhor, o que queres que eu faça? Paulo perguntou: Senhor, o que você quer? Paulo estava dizendo: Deus, agora eu estou à disposição para o Senhor. O que você quer que eu faça? Disponha-te a ser um instrumento na palma da mão de Deus. Ore até que o Senhor desperte o chamado. Ore. Paulo disse: Senhor, o que tu queres que eu faça? Você talvez nunca despertou o chamado, você está orando pouco. Ore, diga para Deus essa noite mesmo: Senhor, por favor, desperte em mim o chamado.
Desperta. Por que o Senhor me chamou? Por que eu me converti a Cristo? Por que eu estou na tua casa? Existe um propósito para isso. Você não foi chamado para ser simplesmente ocupador de banco dessa igreja, não, irmão. Vou dizer para você, não. E digo de boca cheia, não. Você foi chamado para um propósito. Você talvez não pode sair para poder levar folheto, visitar pessoas no hospital, mas você tem alguma coisa que você pode fazer para essa igreja. Missões é feito por aqueles que vão, aqueles que oram, aqueles que contribuem financeiramente. Vai. E também ore. Eu tenho dito o seguinte: o verdadeiro missionário leva as 3 coisas juntas, pastor. Ele ora, ele vai, ele ora e ele também contribui financeiramente. Ore para Deus levantar pessoas, ore para Deus me dar pessoas. Senhor, me dá pessoas, me dá vidas no meu bairro. Parece impossível, mas Deus pode fazer isso. Ore a Deus. Paulo disse: o que quer que eu faça? Somos a igreja que Cristo chama para uma missão. A missão de evangelizar o mundo. Quando Paulo disse: Senhor, o que queres que eu faça? Paulo foi levado para a casa de Ananias. Desculpa, para a casa de Judas. E Ananias apareceu. E o Senhor disse para Ananias: vai para a casa de Judas, na rua direita, e coloca as mãos sobre Paulo, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Ananias reclamou com Paulo, com Deus, com Jesus, e falou: Senhor, eu tenho muito ouvido falar desse homem que prende os cristãos, mata os cristãos, faz isso aqui. E Jesus disse assim: vai, porque tem um vaso escondido na palma das minhas mãos, para levar o evangelho aos reis, aos magistrados, aos gentios e ao mundo. Vai! Vai! Esse é o instrumento na palma das minhas mãos. Irmão, eu e você somos um instrumento na palma da mão de Deus. Você é chamado para isso. Para terminar, John Knox era um homem cujo coração dele ardia tanto por almas, e foi um pregador reformado. A oração dele era: dá-me alma, Senhor. Ele era um pregador escocês. Ele orava o tempo todo: dá-me alma, Senhor, na Escócia, ou então eu morro. John Knox não dormia com tanta preocupação no dia de alma. Ele orava: Senhor, dá-me almas, eu morro. Dá-me almas. Vamos colocar em pé, vamos orar. Eu vou convidar o nosso querido pastor Raul para orar conosco nesse canal. Em nome de Jesus.